A Bíblia é um livro profundo, abundante em avisos e instruções, e cada um deles tem uma importância imensa para o nosso próprio benefício. Entre os capítulos que contêm uma riqueza de instruções e advertências, Mateus 24 se destaca. Nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo pessoalmente transmite conselhos para nos guiar pelos desafios dos últimos dias. Quão maravilhoso é receber orientação diretamente de Jesus, equipando-nos para navegar pelas complexidades do mundo em que habitamos. Portanto, o título desta mensagem é simples, porém profundo. Conselhos de Jesus sobre como viver nos últimos dias. Meu sermão hoje terá 4 pontos. Ponto número 1. E não se desanime, Mateus capítulo 24 versículo 6 ao 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai que não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Tudo isto é o princípio das dores. Jesus afirmou explicitamente que todos esses acontecimentos seriam parte dos últimos dias, caracterizados por tempos perigosos. É crucial que você centre seu foco em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Sem dúvida, essas circunstâncias tornarão a vida árdua, tentando-o a desistir. Continuamente sendo bombardeado com rumores de guerra, relatos de morte, aumento das taxas de juros, inflação, rumores do futuro, você pode sentir uma sensação avassaladora de insegurança e impotência diante deste mundo em constante mudança. No entanto, Jesus instrui você a não sucumbir ao desânimo ou se perturbar, independentemente do que aconteça neste mundo. Independentemente das ações do governo e do seu país, eu imploro a você, não perca a coragem e não viva com medo. Lembre-se de que Deus ainda reina em seu trono. Do que você está preocupado? O que está desanimando você hoje? O que está afligindo o seu coração hoje? Ouça as palavras de Jesus em João 14, porque os discípulos, assim como você, tinham muitos motivos para estar angustiados e desanimados, assim como você tem motivos para estar angustiado e desanimado. Em João capítulo 14 versículos 1 ao 4 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou vós conheceis o caminho. Jesus chamou seus seguidores para colocar sua confiança inabalável em Deus e nele mesmo. Este chamado não é uma mera sugestão, mas um convite radical a um novo modo de viver. É um convite para confiar em Jesus assim como confiamos em Deus Pai. Isso requer que nos rendamos às nossas dúvidas, medos e incertezas aos pés de nosso Salvador. Esse nível de confiança pode parecer desafiador, mas ele guarda recompensas imensuráveis. A promessa que acompanha esse chamado para confiar é profunda. Jesus nos assegura que à medida que colocamos nossa confiança nele de todo o coração, ele trará conforto e paz aos nossos corações atribulados. Ele entende o peso que carregamos, as provações que enfrentamos e as tempestades que ameaçam nos engolir. No entanto, ele se coloca como a âncora de nossas almas, oferecendo refúgio e tranquilidade em meio à turbulência da vida. Jesus, em sua sabedoria infinita, sabia que os problemas deste mundo tentariam nos abater e roubar nossa paz. É por isso que ele falou amorosamente da casa do Pai, nos assegurando que há um futuro glorioso além deste reino terreno. Ele não se perguntou sobre a vida que nos espera no céu, mas falou dela com absoluta certeza. Quando fixamos nossos olhos na promessa de um futuro reunião na casa do Pai, isso traz conforto aos nossos corações atribulados. Somos lembrados de que este mundo não é nossa casa definitiva. Temos uma morada eterna, preparado para nós, onde nós seremos unidos com nosso Pai Celestial, e nossos entes queridos que se foram antes de nós, e todas as dificuldades e problemas deste mundo ficará neste mundo. Ponto número 2. Não se deixe enganar, quer você goste ou não. Você vive em uma era de grande engano. O Deus deste mundo é um Deus de engano, ele é o pai da mentira e engano está em seu DNA.
Mateus capítulo 24 versículo 4 E Jesus respondeu e disse-lhes: Cuidado que ninguém vos engane, não deixe ninguém enganar você. Toda vez que leio este versículo as palavras cuidado capturam minha atenção. Essas palavras na verdade significam prestar atenção ou olhar atentamente para algo. Em outras palavras, nosso Senhor Jesus está nos ensinando a prestar muita atenção. Mas, prestar muita atenção ao quê? É para garantir que ninguém nos engane. Eu já disse uma vez e vou dizer de novo, um dos piores e mais perigosos aspectos do engano é que aqueles que estão sendo enganados muitas vezes não percebem e nosso Senhor Jesus está nos instruindo a estar alerta e vigilante, certificando-se de que nenhum homem ou mulher nos engane. Muitos indivíduos se afastaram do corpo de Cristo porque eles se permitiram ser enganados, e eles estão agora enredados na armadilha do diabo tendo acreditado no que alguém lhes disse em vez do que Deus nos revelou, e isso se alinha exatamente com o que a Bíblia profetiza sobre os últimos dias, e não se surpreenda quando você testemunhar pessoas seguindo doutrinas estranhas. A Bíblia predisse que isso aconteceria, não fique chocado ou perplexo. Muitos indivíduos se afastaram do corpo de Cristo porque eles se permitiram ser enganados, e eles estão agora enredados na armadilha do diabo tendo acreditado no que alguém lhes disse em vez do que Deus nos revelou, e isso se alinha exatamente com o que a Bíblia profetiza sobre os últimos dias. Não se surpreenda quando você testemunhar pessoas seguindo doutrinas estranhas. A Bíblia predisse que isso aconteceria, não fique chocado ou perplexo, acredite no que a Bíblia diz, muitos se afastarão da fé, por isso você vê igrejas abertamente promovendo adultério, fornicação e imoralidade sexual, igrejas que abertamente desacreditam a própria Bíblia. Não fique chocado ou surpreso porque a Bíblia nos advertiu sobre essas coisas. Filho de Deus, é crucial proteger-se porque na maioria dos casos aqueles que estão sendo enganados não têm consciência disso, eles realmente acreditam que estão fazendo a coisa certa. Jesus repetidamente nos advertiu sobre o engano. Ele disse que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O que Jesus está nos dizendo é que nos últimos dias as pessoas farão reivindicações grandiosas sobre quem são e o que podem fazer, elas farão promessas extravagantes, alguns até mesmo afirmarão ser Jesus. Mesmo as pessoas afirmarão que se você der uma certa quantia de dinheiro você será curado, se você semear uma semente aqui você garantirá seu lugar no céu. E infelizmente muitas pessoas cairão presas desses esquemas enganosos. A maneira número 1 de você se proteger do engano é conhecendo sua Bíblia por si mesmo, familiarize-se com as Escrituras. Dessa forma, quando alguém se desvia do que a Bíblia ensina, você pode discernir, você pode identificar. Não se ancore apenas na igreja porque a verdade seja dita a igrejas que começaram bem, mas com o tempo diluíram o Evangelho. Não coloque suas raízes em uma pessoa também porque as pessoas mudam. Em vez disso, ancore-se na palavra inalterável de Deus. As pessoas podem mudar, as igrejas podem mudar, mas você sabe o que nunca muda é a palavra de Deus. Ponto número 3. Não seja duvidoso. Mateus capítulo 24 versículos 34 ao 35 diz: Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas estas coisas se cumpram. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Você crê em sua palavra ou está duvidando dela? Jesus disse que iria preparar um lugar para nós no céu. Você crê nessas palavras ou está cheio de dúvida? O mundo vai desaparecer e tudo nele vai sumir, mas a palavra do Senhor é eterna e nunca deixará de se cumprir. Todas as profecias e revelações sobre os últimos dias não são meras ficções ou suposições. São eventos que vão acontecer. Mesmo que ainda não tenham ocorrido, a palavra de Cristo permanece inalterada até o tempo determinado. Apegue-se à palavra de Deus. Ela é magnífica, impecável e confiável. Não permita que a dúvida enfraqueça a sua fé. Um exemplo perfeito disso é o conceito do arrebatamento. Muitos cristãos têm se tornado cada vez mais duvidosos sobre isso. Eles têm ouvido aqueles que afirmam que as pessoas têm pregado sobre o arrebatamento há décadas e ainda não aconteceu. Uma vez alguém me disse que ouviu sobre o arrebatamento sendo pregado há 40 anos e que ainda não aconteceu. Irmãos e irmãs, devemos lembrar a nós mesmos que Deus não opera em nosso cronograma. Precisamos nos humilhar e reconhecer que o tempo de Deus não está limitado por restrições humanas.
Os eventos do calendário profético de Deus se desdobrarão precisamente quando o tempo determinado chegar.